Oi pessoal, tudo bem? Hoje é dia do Senhor, domingo, um dia maravilhoso, né? Um dia que a gente pode estudar mais, pode estar com a família, pode descansar, pode entrar em contato com mais pessoas, né? Para falar do Evangelho, enfim, tem uma infinidade de coisas boas que dá para fazer no domingo. Hoje nós vamos fazer, mais uma vez, um resumo, uma reflexão em conjunto, conversar sobre os capítulos de 12 a 16 do livro de Mórmon. Só para a gente poder começar, gostaria de dizer que esse vídeo ele não substitui o estudo semanal das escrituras, né? Individual ou em família. Esse vídeo é só para ponderação. Então, ele não é capaz de substituir mandamento nenhum. Ele, de forma alguma, tem a condição de proporcionar a experiência que a gente pode ter com o Espírito Santo em revelação durante a semana com a família, cumprindo os mandamentos. É como na capela, lembra? Nós tínhamos aquela designação de estudar o livro de Mórmon durante a semana, individual em família, e no domingo nós íamos para a escola dominical falar sobre esses capítulos, né? Que seria mais ou menos o que está acontecendo agora. Tanto que eu não coloco uma semana antes, eu coloco depois que a família já estudou durante toda a semana, ok? Beleza. Capítulos do 12 ao 16. A gente viu nos capítulos anteriores que o Salvador vem para as Américas, né? Até as meninas e eu comentávamos, a coisa mais importante que aconteceu nas Américas foi a vinda do Salvador. É lógico que não adianta colocar isso no Enem que ninguém vai reconhecer, né? Mas nós que somos santos dos últimos dias, a gente sabe dessa verdade por causa do livro de Mórmon, né? Principalmente pelo testemunho dele. Então, o Salvador, dentre tantas coisas nesses capítulos, ele demonstra o grande amor que ele tem por todos os filhos, visitando também as Américas, não estando somente lá em Jerusalém. Então, no terceiro Nef 15, do 15 ao 17, é dito assim: nem jamais me deu o Pai o mandamento que eu lhes falasse a respeito das outras tribos da casa de Israel, que o Pai conduziu para fora daquela terra. Somente isto me ordenou o Pai que lhes dissesse: que tenho outras ovelhas que não são deste aprisco, também devo conduzir estas, e elas ouvirão a minha voz, e haverá um só rebanho e um só pastor. Então, aqui ele deixa bem claro para o povo das Américas. O povo de Jerusalém não sabe de vocês aqui por conta, né? A gente viu nos manuais e mesmo Salvador em outros lugares diz por causa da iniquidade deles. Então, o Senhor só disse o que o Pai pediu para ele dizer. Tenho outras ovelhas e haverá, eu vou até elas e haverá um só pastor, né? Um só rebanho, um só pastor. Ele falou das outras tribos, né, da casa de Israel. Se a gente lembra lá do Antigo Testamento, o povo de Jerusalém ele foi invadido com o tempo por alguns povos. E quando lá no começo os assírios, né, foram até Israel, invadiram Israel, as tribos, as 10 tribos do norte ali de Israel, elas foram dispersas. E em alguns outros momentos também, quando foi invadido, né? Então, famílias saíram dali. Quando a Babilônia, por exemplo, veio, a gente viu, Leí mesmo, né? Avisou junto com Jeremias, Abacuque, Naum, naquela época ali, todos estavam ao mesmo tempo avisando: arrependei-vos porque Jerusalém vai ser destruída. E o Senhor tirou a família de Leí daí, então eles vieram para cá, para as Américas. Então nós temos os registros, que é o livro de Mórmon, sobre a história desse povo aqui nas Américas. Mas o Salvador disse mais para eles aqui. Ele disse assim, lá em 3º Nef 16, de 1 a 3: em verdade vos digo que tem outras ovelhas que não são desta terra, nem da terra de Jerusalém, de qualquer das partes daquela terra circunvizinha onde estive exercendo meu ministério. Então ele já avisa, vocês não são os únicos, né, nem os de Jerusalém, eu ainda tenho outras ovelhas. E ele fala assim: porque esses a quem me refiro ainda não ouviram minha voz, nem a eles me manifestei pessoalmente em qualquer tempo, mas recebi o mandamento do Pai de ir até eles e de que ouçam a minha voz e sejam contados com minhas ovelhas, para que haja um rebanho e um pastor. Portanto, a eles me manifestarei. Olha que pérola fantástica, né? Às vezes a gente perde. Ele fala pro próprio povo, né, Lamanita e Nefita, que sobreviveu a todas aquelas catástrofes que foram mandadas. Ele fala, eu também tenho outras ovelhas e o Pai ordenou que eu fosse até lá. Então foi para Jerusalém, viveu a vida dele lá, veio para as Américas, ensinou o povo aqui rapidamente e ainda foi para outras
pessoas, né, que eram da casa de Israel e que estavam vivendo em outros lugares. Então, assim, o Senhor prova que Ele ama todos nós. Mesmo os gentios a quem Ele não pregou, mas pediu para os apóstolos irem até eles, né? Tá em 3 Nef 16, 13, 6 e 15, ele diz assim: mas se os gentios se arrependerem e voltarem a mim, diz o Pai, eis que serão contados com os do meu povo, ó casa de Israel. E bem-aventurados são os gentios por sua fé em mim, por meio do Espírito Santo, o qual lhes testifica de mim, o Pai. E aí no versículo 15, ele diz: mas se eles não se voltarem para mim e não derem ouvidos à minha voz, permitirei que meu povo, ó casa de Israel, ande no meio deles e pise-os, e será como o sal que perdeu o seu sabor. E então, para mim, nada mais serve, senão para ser jogado fora e ser pisado pelos pés do meu povo, ó casa de Israel. Então, apesar do Salvador não ter vindo, né, a nós pessoalmente, ele enviou os apóstolos e ele fala: se os gentios se arrependerem, eles fazem parte do povo da casa de Israel, senão um outro destino está reservado, né? Então nós estávamos lá, no meu caso, por exemplo, que não nasci no convênio, conhecia outras coisas e de repente veio o evangelho verdadeiro e me resgatou e me trouxe daqueles conhecimentos incertos ou não completos e me trouxe, né, para o evangelho de Jesus Cristo. Uma experiência que a maioria de nós acaba passando. Ele também nas Américas deixou os apóstolos. Os 12 apóstolos foram ordenados, foi dada autoridade para que eles pudessem pregar e também batizar. Nós sempre precisamos pensar em quem são os apóstolos, né? O que eles significam para nós. Porque Jesus chamou os apóstolos que nos guiam, né? Junto com o profeta. Então eles também acabam sendo uma luz. E muitas coisas nós podemos aprender e crescer espiritualmente por conta da atuação dos apóstolos. Eu me lembro quando nós íamos para as conferências gerais no passado, meus filhos eram todos pequenininhos, e enchia de gente na estaca, né? As famílias com seus filhos, e tava lá no chãozinho, no carpê, a gente colocava um tapetinho, ou colocava um colchãozinho e deixava as crianças com alimento, e elas dormiam e nós lá, anotando o que os apóstolos diziam, o que o profeta dizia. E eu digo a vocês que muitas coisas das conferências gerais eu pude utilizar na minha vida, né? A gente tinha revelação pessoal de como criar os filhos, né? Como viver a nossa vida no casamento, com as amizades, a nossa relação com o Salvador. Então, hoje é muito melhor. Antigamente, a gente ia numa conferência geral, esperava 6 meses pela outra conferência, tentando lembrar daquilo que a gente aprendia. Com o tempo, você vê ali, a Rona vinha de 3 em 3 meses, né? Cada 3 meses. E a conferência, ali a Rona de conferência. Hoje em dia, a conferência acaba se você quiser rever novamente o discurso que lhe chamou atenção, que lhe serviu de revelação. Se você quiser estudar cada discurso, você tem, graças à tecnologia. Então, é muito importante a gente se aproveitar dessa tecnologia para poder aprender mais, porque nesses últimos dias a gente precisa de mais, né? Então, o Senhor nos abençoa com todas essas condições. E o próprio Senhor, lá em 3 Nef 12:1, ele fala sobre os apóstolos que ele ordena, né? Ele nos ensina assim, ó. E aconteceu que após ter dito essas palavras a Nefe, àqueles que tinham sido chamados, ora, eram 12 os que haviam sido chamados e haviam recebido poder e autoridade para batizar. Eis que Jesus estendeu a mão à multidão e clamou, dizendo-lhes: bem-aventurados sois vós, se derdes ouvidos às palavras destes 12, que escolhi dentre vós para exercer o ministério junto a vós e ser vossos servos. Olha só que interessante, exercer o ministério junto a vós e ser vossos servos, né? Então, realmente, né, os apóstolos são nossos servos, eles nos abençoam de várias formas, eles vão pelo mundo afora, trazer novos países, novos líderes, novas pessoas, né, para conhecer o Evangelho, como testemunhas especiais desse Evangelho. Eles abençoam também a partir de ajuda a países necessitados, grandes catástrofes, ou seja, a igreja é extremamente atuante e ela nos serve de várias formas, né, por meio da liderança do profeta e dos apóstolos. Então, o Salvador
acabou falando, né, também sobre o fim da lei de Moisés. Fala: olha, tudo que tinha que ser vivido da lei foi vivido. A partir de hoje estabelecerei uma nova lei. Então, lá em 3º Nef 12, do 17 a 18, o Salvador, ele deixa isso claro. Não penseis que vim destruir a lei e os profetas. Não vim para destruir, mas para cumprir. Pois em verdade vos digo que nenhum jota ou tio foi omitido da lei. Mas em mim toda ela foi cumprida. Então a mesma lei que ele deu lá atrás para Moisés, né, para o povo, que não estava pronto para viver uma lei maior, né, porque lembram, não sei se vocês lembram, que Moisés subiu, né, o monte para conversar com o Senhor e pegar as leis, e quando ele desceu, o povo estava adorando um bezerro de ouro, né? Então o Senhor verificou que eles não estavam prontos para essa lei e passou para Moisés uma lei que eles deveriam viver em preparação para a vinda de Cristo, né? Essa é a lei de Moisés. Então o Salvador falou: ó, eu cumpri tudo que eu mesmo coloquei, mas agora eu mesmo coloco uma outra lei, uma lei que vai aperfeiçoá-los mais como discípulos de Cristo. Então, se lá em Moisés tinha o sacrifício de animais, hoje o Senhor pede um coração quebrantado e um espírito contrito. Ou seja, um coração humilde, pronto para obedecer ao Senhor a qualquer hora, a se arrepender, né, e fazer a coisa certa, mesmo que não compreenda, mas é humilde para confiar. Antigamente dizia-se: não matarás. Hoje, nesse mandamento, né, os mandamentos, o Senhor fala: não se encolerize, não tenha raiva do seu próximo. No passado é não cometer adultério, agora é não cobice a mulher do próximo. Isso para o Senhor já é adultério. E adultério, de acordo com Spencer W. Kimball, né, um dos profetas aqui da plenitude do Evangelho, é o segundo pior pecado que existe, sendo o primeiro o assassinato e negar o Espírito Santo. Então, adulterar é uma coisa muito triste, é uma coisa muito ruim. Então ele diz: ó, não cobiçará a mulher do próximo, né? Isso para mim já é adultério. Cumprirás teus juramentos, ele diz no passado. E agora ele fala: não é para jurar. A sua palavra seja sim, sim, não, não. Cumpra a sua palavra, seja honesto. Olho por olho, dente por dente, era no passado. E agora ele diz: ofereça outra face, se for necessário. Então eu me lembro da Isabela, quando nós ensinávamos, né, essa palavra em casa, ela aprendeu e na escola a menina literalmente bateu na face dela. E ela chegou em casa e nos falou que ela virou o rosto para a menina bater novamente. E você sabe o que a menina fez? Ela ficou confusa e foi embora. Não fez mais nada com a Isabela, né? Não procurou fazer mais nada com ela na escola, né? É lógico que nem tudo vai ser literal, assim, né? Mas, por exemplo, muitas pessoas têm uma fraqueza, por exemplo, de falar mal. Muito fofoqueiro, fala mal. E aí eu vou pra cima, eu vou bater, eu vou gritar, eu vou aprontar. Muitas vezes a gente dar outra face e fala assim: poxa vida, essa é a fraqueza daquela pessoa, né? Que ela tem que vencer. Eu tenho minhas fraquezas. Muitas vezes a gente vai ter que ter muita paciência com aquela pessoa, né? Vai acabar dando face uma, duas, três vezes, né? E pedir para que o Senhor nos ajude ou preparar um caminho para que essas coisas parem. Não é mais para oferecer esmolas na frente das outras pessoas, orar com repetições vãs, jejuar sem desfigurar o rosto, ou desfigurando o rosto, né? Parece aquele maracujá murcho, assim, quando tá fazendo jejum. Todo mundo sabe que tá fazendo jejum. Porque ele tá falando que não pode acontecer isso, não pode ser feito. Né? A gente tem que lavar o rosto e estar em prontidão para as coisas que são necessárias. Não entesourar coisas na terra. E a gente se apaixona muito rápido pelas coisas da terra. Sendo que é tão fácil a gente perceber, as pessoas sempre falam: você não vai colocar isso no caixão. E aí a gente perde tempo, energia, perturbação, sono, porque a gente quer uma coisa material, quer uma coisa material, quer uma coisa material. E fala assim: ó, não adianta nada, isso tudo estraga. Né? Isso tudo pode acabar de uma hora para outra, num terremoto, seja o que for, né? Então, não coloca o coração nessas coisas. E eu separei uma escritura que também fala sobre essas futilidades, que está em 2º Nef 13, ou seja, lá atrás, em 2º Nef 13, o Senhor já avisava todos nós, né, não só o pessoal do Antigo Testamento,
O que acontece se nós desenvolvermos esse tipo de apego? Ele diz assim: diz ainda mais o Senhor, porque as filhas de Sião são altivas e andam com o pescoço erguido, e têm olhares impudentes, caminham com passos afetados e tilintando os pés. Portanto, o Senhor ferirá com sarna o alto da cabeça das filhas de Sião e porá descoberto suas partes secretas. Naquele dia, o Senhor tirará a ostentação e seus tilintantes ornamentos, as coifas, adornos, as correntes, braceletes, chales, toucados, enfeites, anéis, joias, vestidos, espelho, o linho fino, enfim, ele vai, né, descrevendo como as mulheres acabavam se comportando naquela época em relação à arrogância, à ostentação, que não é uma coisa diferente dos homens também, né, hoje. E então ele fala que o Senhor não vai abençoar se houver esse tipo de comportamento. Então, lá em 3º Nef 12, 47, 48, o Senhor é bem claro, né? Nós vamos terminar aqui. Ele é bem claro dizendo: não quero mais tudo isso, né? Da lei de Moisés. Ele diz: as coisas antigas são passadas e todas as coisas foram renovadas. Portanto, quisera que fosseis perfeitos, assim como eu o sou e vosso Pai que estás no céu, nos céus é perfeito. Então, ele acredita piamente que através dessa nova lei, ele estabelece, todos serão melhores discípulos e todos se aproximarão mais da perfeição do Pai e dele próprio, né? Até que sejamos perfeitos. Então, a estatura de Cristo nós podemos chegar. E ele deixa alguns conselhos para nós que somos seus discípulos, né? Ele diz, ó, a luz do corpo são os olhos. Se, pois, teus olhos forem bons, todo o teu corpo será cheio de luz. Não deixais que estas coisas entrem em vosso coração. Se teus olhos só veem coisas ruins, negativas, ou pornografia, ou qualquer outro tipo de vício, essas coisas vão acabar entrando no seu coração e vai tirar a virtude, né, que nós temos em nós, no nosso espírito. Então ele fala, não permitir que essas coisas, né, entrem no coração. Me fez lembrar a tia Isaura, né? Eu tinha uma tia que eu sempre ia à igreja com ela, quando eu era criança. Quando ela chegava em casa, minha família tinha um costume de ver novelas. Às vezes ela via uma cena e ela se sentia toda constrangida, né? Ela virava o rosto assim, dava um sorrisinho, meio envergonhado. Ama a Tisaura, né? Ela já se foi, mas é uma mulher que marcou muito a minha vida por causa do exemplo dela. E agora o que a gente faz, né, como membros da igreja? A gente se pega fazendo a mesma coisa que a Tisaura. E de repente você está lá assistindo qualquer coisa e vem uma cena ruim. Você vira o rosto, se aquilo é uma coisa insistente, você troca de canal. Para que os olhos, que são o brilho da alma, não acabem trazendo essas coisas para dentro do coração e permita que a gente possa ser desvirtuado, né? Então, não vos preocupeis com o dia de amanhã. Isso parece pequeno, gente, se você estudar só essa escritura, parar para refletir. Hoje em dia as coisas são tão difíceis, né? Estão principalmente, que a gente está sempre pensando nisso. E às vezes a gente não dorme, fica com insônia. E Jesus faz uma promessa, né? Se eu visto o lírio do campo de forma que ele, nem Salomão se vestiu dessa forma, né? Gente, vai estudar Salomão. Salomão foi um rei riquíssimo, não só de Jerusalém, o rei mais rico de Jerusalém, como mediante várias nações que estavam ali. Os reis iam até lá para conhecer sua sabedoria e ele os recebia de uma maneira, né? Ele tinha tanta coisa, tanto ouro, né? Então, assim, o Senhor fala, ó, não se preocupeis, vós sois meus filhos e vocês terão todas as coisas que são necessárias, né? Ele fala, olha, pedi e ser-vos-á dado, buscai e encontrareis, bateis e ser-vos-á aberto. A gente pensa em ser rico, tem coisa mais rica que essa? E você tem um Deus que quando você pergunta, ou quando você pede com humildade, com fé, confiando nele, e for para o vosso bem, ele dá. Nossa, eu amo essa escritura, né? É fantástico. E quando eu preciso e eu me recordo dela, eu penso, não, com quem que eu tô falando agora? Eu tô falando com o dono da boiada, né? Não tô falando com o boi. Eu tô falando com Deus. E ele me fez essa promessa e não mente. Então a gente deposita ali o nosso desejo, a nossa humildade, a nossa confiança e espera em Deus. E é o que ele espera, né, de nós. Não julgueis para que não sejais julgados. No teu olho é um argueiro, disse eu a um irmão.
e é o amigo companheiro quis livrar da a aflição, mas não pude ver bem claro. Minha vista escureceu. Em meu olho, então, reparo, uma trave tinha eu. Então, aquela historinha que contavam, né, na história, lá na igreja pra gente, é real, né? E num dos discursos foi relatado isso, né, se não me engano, de conferência, que havia uma mulher que todo dia, né, de manhã, ela olhava pela janela e via a vizinha colocando a roupa no varal e comentava: gente, essa mulher não sabe lavar roupa? Olha a cor que tá aquela roupa. Aí no outro dia: nossa, como essa família deve viver mal, olha como tá aquelas roupas no varal. E aí no outro dia o marido se manifestou, quando ela falou a mesma coisa, ele falou: ó, lava a janela daqui de casa, que aí você vai ter a visão correta da cor da roupa que ela põe no varal. Então, né? Todos nós, né, precisamos estar atentos, que muitas vezes a gente julga as pessoas e o problema está em nós mesmos, né, na maneira que nós vemos as pessoas, não do jeito que elas realmente são. Acautelai-vos contra os falsos profetas. Hoje tem muito falso profeta, né? Hoje, assim, a pessoa tem um título, sei lá, de pastor ou de bispo, as pessoas na palestra dele já chamam de profeta. Um profeta é uma pessoa designada pela autoridade do sacerdócio, não é qualquer um que pode ser um profeta, mas ele atrai muitas pessoas atrás dele. Então a gente precisa ter cuidado com os falsos profetas, eles vão ser cada vez mais atraentes nos últimos dias. E finalmente, nem todo que me diz Senhor, Senhor entrará no reino de Deus. Terceiro Nef 14, 21 a 24. Vamos ver como o Senhor chama a atenção. Ele diz assim: nem todo que me diz Senhor, Senhor entrará no reino do céu, mas aquele que faz a vontade de meu Pai que está no céu. Muitos me dirão naquele dia: Senhor, Senhor, não profetizamos nós em teu nome, e em teu nome não expulsamos demônios, e em teu nome não fizemos muitas maravilhas? E então lhes direi: nunca vos conheci. Apartai-vos de mim, vós que praticais a iniquidade. Então, para o Senhor, o que importa são as obras. Todos nós, em muitos momentos da nossa vida, dizemos Senhor, Senhor, né? E ele fala que naquele dia haverá também da mesma forma. Mas o que ele vai olhar são as obras, né? Não é o pedido em si. Vai ter acabado o tempo de misericórdia, né? E nós vamos ter que apresentar obras. Então, por isso ele fala: nem todo mundo que dizia aquele dia eu vou reconhecer como meu, mas apenas os que fizeram boas obras. Para terminar, lá no manual do seminário, né, eu achei uma coisa bem interessante, que é o resumo do que nós aprendemos essa semana nas bem-aventuranças. O que é um bom cristão? Um discípulo verdadeiro de Cristo. Ele procura entender os outros e não tem o espírito de contenda. Crê em Cristo, procura arrepender-se, é batizado, recebe o dom do Espírito Santo, dá atenção às palavras dos líderes escolhidos por Deus, chora pelos pecados pessoais, tem fome e sede de justiça, é misericordioso para com os outros, é puro de coração, é pacificador, suporta pacientemente as perseguições, controla o temperamento, mantém puros os pensamentos e não cobiça, é honesto e íntegro, procura abençoar e amar os inimigos, faz contribuições financeiras sem esperar o louvor dos homens, ora e jejua em segredo, não julga asperamente os semelhantes. Bom, então, eu acho assim que é como se fosse a receita, né? Quando você tem uma receita, você segue passo a passo até chegar num resultado, que é o resultado ideal que você vê ali na foto, né? Que você espera. Então, o Salvador, ele colocou uma receita para poder chegar até ele. Né? E se nós o fizermos, nós com certeza seremos abençoados, tanto em vida quanto na presença dele e na presença do Pai. Então, eu sei que o Evangelho de Jesus Cristo é a única saída, tanto para viver bem nesses últimos dias, né? Para ser minimizada a nossa dor, a nossa revolta, né? A nossa tristeza, tanto quanto para ser um verdadeiro amigo, né? Um verdadeiro amigo. Lembra da barra de ferro? Se segurar na barra de ferro, no que as escrituras dizem, consegue chegar lá do outro lado, na árvore da vida. Então, me lembrei da escritura de 2 Timóteo 3,16, que diz assim: toda a escritura é divinamente inspirada e proveitosa para ensinar, para redarguir,
para corrigir, para instruir em justiça. Eis aqui também o livro de Mórmon. A gente precisa valorizar esse registro. Como o Senhor disse, não é o único registro. Existem outros que estão ainda selados. Este esteve selado durante muito tempo, até que veio à tona por vontade de Deus. E nós precisamos conhecer, amar, ganhar testemunha, nos agarrar a esse ensinamento, né, da Bíblia e do livro de Mórmon, até que a gente mereça que os outros registros sejam abertos, né, e muitas outras coisas a gente conheça, para que tenha o desejo também de guardar. Eu sei que o livro de Mórmon é a palavra de Deus. Eu sei por mim mesma, eu sei pelo tempo que eu estou com ele, né, que ele está na minha companhia. O livro de Mórmon, ele foi comigo quando jovem, ele foi comigo como uma esposa, ele foi comigo como uma jovem mãe de 4 filhos, ele foi comigo para ensinar esses 4 filhos na adolescência também, ele foi comigo, né, para ajudar em relação à missão e também com os netinhos que vieram, e eu espero humildemente que ele esteja comigo até o final da minha vida, né? Que eu possa ser forte, segurar nessa escritura para conseguir chegar até o final. Eu sei que essas coisas são verdadeiras, eu sei que qualquer pessoa pode também se agarrar e pode fazer com que toda a sua vida esteja baseada nas escrituras do Salvador. Eu tenho muito mesmo a melhorar, muita coisa para fazer, mas eu sei que eu posso contar com essas escrituras sagradas. Eu deixo meu testemunho, deixo o ensino de hoje com amor. Em nome de Jesus Cristo. Amém.